Donald Trump acabou de declarar o fim do mundo. É isso mesmo. Uma civilização morre hoje, ele gritou. Liberais em pânico, apoiadores armados. Mas espera aí, o cheiro no ar é de Armagedon ou é só mais um blefe requentado da Faria Lima americana? Vamos dar uma olhada nisso. Tá aí a declaração. Essa é a frase que está no centro de toda essa confusão e que coloca o mundo inteiro em alerta. É o tipo de coisa que nos obriga a separar o que é fato do que é puro teatro político. E aí fica a grande questão, né? A gente está mesmo diante do apocalipse, como ele prometeu? Ou isso é só uma jogada de mestre na arte da política do medo? Vamos começar a desconstruir os fatos para entender. Primeiro de tudo, vamos ao contexto imediato. Essa ameaça não surgiu do nada, não. Ela é, na verdade, o ponto máximo de uma escalada de tensões que já está rolando há muito tempo. Bom, o prazo que ele deu acabou, e a conversa fiada veio acompanhada de ação militar de verdade. Os Estados Unidos atacaram a ilha de Karg, que é simplesmente um ponto nevrálgico para a exportação de petróleo do Irã. A resposta iraniana foi na hora, atingindo um alvo ligado aos interesses americanos lá na Arábia Saudita. A escalada, como se vê, é bem clara. Agora, vamos para o centro da nossa análise. Será que a gente deve levar essa ameaça apocalíptica ao pé da letra? Ou o objetivo real é outro, bem diferente do que parece? É aqui que a gente vê a dualidade da mensagem. De um lado, a gente tem a interpretação literal, um genocídio de 90 milhões de pessoas, talvez nuclear. Do outro, o uso político do medo. E essa tática é a mais velha do livro. Criar um pânico gigantesco para se apresentar como o único salvador possível. No fundo, ele não quer que uma civilização morra. Ele quer que o eleitorado morra de medo e vote nele. E essa postura agressiva dele não é um consenso, muito pelo contrário. Está gerando um monte de rachaduras e críticas bem pesadas, inclusive de gente que já esteve dentro do sistema e sabe como a coisa funciona. E essa citação aqui do Joe Kent, um ex-oficial de contraterrorismo da CIA, ilustra isso perfeitamente. O que ele está dizendo é que essa política coloca em risco o próprio status dos Estados Unidos como potência. Em vez de trazer estabilidade, Washington passa a exportar o caos, minando a ordem global que diz proteger. A partir dessa crítica interna, a gente consegue começar a entender os verdadeiros objetivos por trás dessas ameaças. Parece loucura, mas pode ter um método por trás disso tudo. Então, o ponto crucial talvez não seja uma guerra em si, mas uma desestabilização muito mais ampla. Pensa bem, quando se ameaça rasgar tratados e agir de forma totalmente imprevisível, todo mundo é forçado a ficar em estado de alerta constante. E isso pode gerar vantagens geopolíticas. O grande risco, claro, é uma nova corrida armamentista, com países correndo para se proteger de uma potência que se tornou errática. E essa análise sugere que, embora o Irã seja o alvo que está na mira, a mensagem pode ter um destinatário bem diferente. E, quem sabe, muito mais próximo. E aqui a gente chega no coração do blefe. Segundo essa leitura, o alvo real não é o Irã, mas sim a Europa. A estratégia seria criar um cenário de caos tão grande que os aliados europeus se sintam na obrigação de pagar a conta da própria segurança e energia, uma conta que Washington não quer mais bancar. A frase "uma civilização morre" vira só um nome chique para o Ocidente que eu não consigo mais controlar. Mas enquanto esse xadrez geopolítico é jogado lá em cima, aqui embaixo o medo se torna bem real. Vamos ver as consequências concretas dessa estratégia e a resposta que ela está provocando. A resposta à ameaça veio em forma de um número bem expressivo. 14 milhões. É o total de cidadãos que, segundo o governo iraniano, se registraram como voluntários para defender o país. Essa é a outra face da moeda. A realidade do medo não gera só pânico, ela também gera mobilização. O governo do Irã diz que tem 14 milhões de voluntários prontos para morrer pelo país, enquanto outros formam escudos humanos em volta de usinas e centros de energia. A ameaça de aniquilação é respondida com a promessa de sacrifício em massa. A gente pode até dar um nome para essa tática: diplomacia do caos. É basicamente o uso calculado de ameaças para manter todo mundo, da população aos aliados, num estado de desequilíbrio, sempre dóceis ou histéricos e assim mais fáceis de controlar. No final das contas, a pergunta que fica é essa, né? As pessoas vão continuar engolindo essa narrativa, essa dose constante de veneno diplomático, ou vão, em algum momento, preferir uma xícara de realidade?